Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Então, levantando-se,
repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Todos sabem que trata-se daquele episódio marcante na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Quando eles tiveram aquela experiência tremenda de verem o poder de Jesus Cristo sobre os ventos e sobre o mar. Com razão a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele. Então Ele é Criador. É o Verbo, é a palavra. Tudo que foi criado foi pela palavra. Então, tudo foi criado por Jesus Cristo. Como há de se esperar, a criatura não pode ser maior do que o Criador. A criatura tem que obedecer ao Criador. Por isso, quando esse poder criativo for manifestado no corpo de Cristo, na sua noiva, todas as coisas nos serão sujeitas. Isto é um poder tremendo que está envolto no segredo dos 7 trovões, o poder da palavra falada. O profeta desta era, o Elias prometido, esteve ali naquele lugar falando com Deus, separado, lá no deserto. E quando o Senhor disse para ele, fala e haverá esquilos. Então, numa árvore que não existe esquilos naquela árvore, eles não sobem em tal tipo de árvore, não existe esquilos em tal região onde ele estava. E ele falou a palavra falada, haja esquilo, e o esquilo apareceu lá no galho da árvore. Então ele atirou e derrubou o esquilo. O esquilo caiu sangrando. Logo ele tornou falar, e assim sucessivamente. Por várias vezes, a sua família comeu daquele esquilo. Existe daquele esquilo embalsamado lá na sua casa. Foi criado ali na hora com o poder da palavra falada. É o poder criativo, o poder de Deus na boca do profeta desta era. O autor, o mensageiro desta mensagem que nós estamos vos anunciando. Quando ele contava isto para a irmã Muser, aquela viúva, então a irmã Muser creu de coração, disse, irmão Branham, isto é verdade, isto é a palavra do Senhor, eu creio. Então quando ela creu nisto, no poder da palavra falada, o poder de Deus veio sobre o profeta. E mais uma vez ele disse para a viúva, irmã, peça o que você quiser. Se você quiser $1 milhão, virá aqui na sua mesa. Se isto não acontecer, eu serei um falso profeta. Oh, meus amados, mas a irmã Muser, aquela viúva que creu no profeta, ela não pediu dinheiro. A sua irmã era paralítica, estava ali assentada numa cadeira de rodas. Irmão Branham disse, você pode pedir a cura de sua irmã e ela andará, será curada agora. Mas a irmã Muser pediu pelo poder do Espírito Santo a conversão dos seus 2 rapazinhos, seus 2 filhos que estavam ali naquela hora. E foi o bastante o profeta olhar para aqueles 2 moços, e eles mudaram de cor, ficaram amarelos naquela hora, o sangue fugiu de seus rostos, e eles se converteram ali, e estão lavando os pés dos santos. Meus amados, ali estava o poder de Jesus Cristo sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre o mar. E os discípulos tinham que ter conhecimento disto.
Eu não vi isto, mas eu creio, por isso eu sou bem-aventurado. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso tem que ser por fé. Irmão Branham foi arrebatado em êxtase, ele foi além da cortina do tempo. E alguém lhe perguntou: irmão Branham, você viu o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Ele disse: não. Isso eu tenho que aceitar, é por fé. É pela fé na palavra de Deus. Nós notamos que essa mensagem é uma mensagem que nos leva para o caminho real. Ela não admite tonterias, extremismos, mas uma coisa é certa: para o mundo ela é loucura, como disse São Paulo, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual é o evangelho loucura desta era? De qual igreja? Ele pode ser pregado em qualquer lugar, em qualquer praça, em qualquer rádio, na televisão, e quem o taxará de louco? São Paulo diz que a mensagem da cruz, a pregação da cruz, é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Sim, meus amados, nós vamos encontrar Jesus ali. Pela fé eu vejo o Filho de Deus, o Deus encarnado, não uma segunda pessoa, mas o próprio Deus encarnado, o Emanuel, ali repreendendo os ventos e o mar, e tudo se acalmando na hora e vindo uma bonança. Eu não quero ver estas coisas para mim crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando nós podemos ver uma natureza que se levanta como o mar, e na mesma hora que está em bonança, que está calmo, logo se levanta e se agita, e se irrita com qualquer coisinha, aquele temperamento velho, e essa natureza recebe o poder de Cristo e torna-se em bonança. Bonança na hora da dificuldade, bonança na hora em que as coisas exigem autoridade, usar de autoridade com temperança, com a temperança do Espírito Santo, que diz o profeta, falando a respeito de temperança, ele diz, ilustrando acerca da vulcanização. Você sabe, a borracha vulcaniza-se com borracha. E você não pode vulcanizar uma temperança, um temperamento alterado, que uma hora está em bonança, outra hora está alterado, está irritado. Você não pode associar a isto aquela fé perfeita na palavra. Você não pode agregar isto à estatura de um homem perfeito. Qualquer coisa você diz: eu não lhe dou uma boa sova porque eu sou crente. Eu não lhe dou uma boa sova porque meu nome vai sair no jornal de notícias. Não, esta não é a temperança de Cristo. Quantos dizem: se eu não fosse crente, você ia ver. Você ia ver o que ia acontecer. Teria matado, teria batido. Ali é uma expressão da velha natureza. Ali está a expressão da velha natureza. O profeta diz que aquele que tem a temperança do Espírito Santo se mantém em silêncio. Ele diz assim, que quando você verdadeiramente tem essa temperança no profundo do coração, você pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto. Sim, quando alguém fala mal de você, quantos querem que logicamente, com muita razão, vamos responder a tais pessoas? Não. Alguém diz: o senhor respondeu a tal mensagem? Eu disse: não, é engano do Senhor.
eu não ouço tal mensagem. Se eu preguei e o senhor ouviu as duas e achou que a minha mensagem estava respondendo àquela outra, você pode estar certo, meu irmão, que isto então foi o Espírito Santo, porque eu não ouvi. Quantas pessoas têm chegado na igreja e maridos acham que as mulheres, as suas esposas, vieram me contar as coisas. E vice-versa. Não, isto é o Espírito Santo que está falando. Está certo, o Espírito Santo tem direito de entrar no templo com a Zohag. Conforme temos dito, eu não posso pregar a vida eterna sem conduzir o povo a uma estrada estreita, a um caminho espinhoso. Porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho espinhoso que conduz à vida eterna. O largo conduz à perdição. Quem pode entrar no templo, quem pode entrar na sua casa agora com a Zohag e mandar você expor o sinal, ter vergonha do pecado, não sou eu não tenho autoridade para isso, mas sim a palavra de Deus. O Espírito Santo tem esta autoridade. E eu creio que você lhe convida nas orações. Você está orando: Senhor, me dá essa virtude, me dá esta fé, me dá este conhecimento, me dá esta temperança. Não está orando assim? Então somente Ele tem o direito de entrar em você para fazer isto. Se você dá lugar, se você abre a porta, Ele entra para expulsar a falta de domínio próprio, e introduzir a temperança do Espírito Santo, que guarda silêncio. Jesus nos passa vergonha quando Ele, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se manteve em silêncio, como ovelha muda, caminhando para o matador. E se Ele está em nós, nós expressamos o mesmo caráter, nós usamos as mesmas armas que Ele usou. É a mesma arma, não tem outra. A arma do cristão é isto: é a fé, é a virtude, é a ciência de Deus, é a temperança, é a paciência, é a piedade, é o amor fraternal. Não há outra arma, é a palavra de Deus, e é a única que Satanás respeita. Aquele moço chegou e disse para o irmão Branham, o profeta: Irmão Branham, a minha esposa está terrivelmente endemoniada. Eu chego em casa, ela começa a zombar das reuniões. Ela é uma denominacional, mas eu chego em casa, ela já fala para mim: você já esteve entre aqueles homens, aquelas pessoas que falam línguas, não é? Você já veio de lá, daquele povo que grita, não é? E zombando dele. E ele o que fez? Ele via que aquilo só podia ser demônio que estava nela. Então jogava-se contra ela, expulsando Satanás. Sai dela, Satanás! Sai dela, Satanás! E estava ao ponto de destruir o lar. Ela já queria ir embora. Mas o profeta disse: não faça isso. Você ore por ela em secreto. Experimente orar por ela em silêncio, secretamente. Não expulse Satanás dela em voz alta. Você vai irritá-la mais. Você ore por ela secretamente. Passado daí uns dias, o moço voltou e disse: irmão Branham, a minha casa está completamente diferente. A minha esposa mudou de água para vinho. É que nós não oramos uns pelos outros secretamente, particularmente. Nós queremos convencê-los através da razão, através dos nossos argumentos, através das nossas imposições. É assim que somos nós. Mesmo na nossa boa intenção, nós queremos impor, quando quem pode fazer a obra é somente o Espírito Santo e mais ninguém. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A irmã viúva teve sabedoria. Naquela hora da palavra falada, ela pediu, ela requereu os seus filhos. Irmão amado, vai chegar esta hora. Isso está potencialmente na noiva. Nós vamos requerer os nossos filhos diante de Deus. Sim,
mas isso deve ser guardado com silêncio, com temperança. Isso deve ser vulcanizado. Agora, uma temperança desta do Espírito Santo vulcaniza, associa-se perfeitamente ao conhecimento, à virtude e à fé verdadeira na palavra do Senhor. É a temperança que nós precisamos de ter. O profeta diz que lá estava uma igreja ensinando aos jovens beberem com temperança. Oh, que absurdo! Quem tem a temperança de Deus quer saber de beber, beber álcool, beber vinho, mesmo com temperança. Aquele que está hoje jogado lá na sarjeta, começou bebendo uma garrafa de cachaça, de uma vez uma garrafa de vinho, não, ele começou foi com um gole. Aquele casal que está grudado, agarrado ali hoje, começou de uma vez assim, não, começou pegando nas mãos. Aquela mulher que caiu de uma vez, começou com um olharzinho, do outro lado da mesa, ali no carro, pela janela do apartamento, e assim sucessivamente. Foi assim que começou a coisa. Você já viu o pé de gameleira, quando sufoca aquele pé de bacuri, aquele coqueiro? O que foi que caiu ali? Foi um grande pé de gameleira? Não, foi uma sementinha que o passarinho levou e deixou cair ali, entre as folhas do pé de bacuri, do coqueiro. E a poeira da estrada, naturalmente, estava guardada ali, e a semente germinou, e logo passando os anos, estava ali aquele pé de bacuri, sufocado pela gameleira. Aquela árvore frondosa com suas raízes tomaram conta daquela vida. Não é assim também o pecado? Mas também é assim a palavra de Deus. É como uma semente de mostarda, deixa ela cair agora no seu coração, e ela crescerá e tomará conta de sua vida, sufocará a natureza terrena, matará o homem natural. Então tem que viver a vida de Cristo, não a gameleira, mas a videira da vida eterna. Tomará conta de mim, de você nesta hora. Oh Deus, toma conta de mim, mata a minha natureza terrena. Oh Senhor, também atenta para aquele que ora nesta hora, neste momento, desta maneira, suplicando a morte do natural, da natureza terrena. E o Senhor injeta, faz penetrar a temperança do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Ultimamente teu coração anda apertado, mas saiba que Deus providências já tem tomado. E quanto mais o inimigo te vê ajoelhado, se enfurece, vem pra te desafiar. E quando ele pensa que vai te derrotar, o Senhor levanta do seu trono e o quadro começa a mudar. Ele vai abrir o mar quando não houver saída.
diante de um cristão posicionado. Não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificar. O inimigo quer te ver desistir, mas o lema do cristão é prosseguir até em fornalha. Cristão já entrou, mas não temerão o fogo nem os queimou. E quando um anjo quis da causa cuidar, o Senhor se agradou tanto e disse: eu pessoalmente vou lá. Ele vai abrir o mar quando não houver saída. Vai fazer o impossível. Tua vitória é garantida. Diante de um cristão posicionado, não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificar. Ele vai abrir o mar quando não houver saída. Vai fazer o impossível. Tua vitória é garantida. Diante de um cristão posicionado, não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificar.